Aleluia. Queridos, vamos já abrindo a nossa Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 6. Enquanto você procura, quero mencionar essa nossa conferência de aniversário, quão preciosa foi e tem sido, né? Esses 3 dias foram revigoradores, renovadores. Eu creio que o Senhor derramou um óleo de alegria, de cura, de restauração e de forças para que a gente possa encarar aí mais 9 anos pela frente, né? E quantos 9 Deus nos quiser confiar. Mas, de fato, a reflexão que eu tenho tido é que a alegria não é aquilo que você tem ou conquista, mas é um óleo. É um óleo. É um óleo que é derramado sobre as nossas vidas. E definitivamente, a verdadeira alegria é o óleo da presença de Deus que é derramado em nós. Então eu sinto essa alegria, eu sinto essa renovação, eu sinto essa restauração. E eu creio que não é somente eu. A igreja recebeu esse óleo, essa restauração. Podemos celebrar na sexta-feira com todas as regiões. Tivemos uma noite profética ontem. Que noite profética ontem, que coisa sobrenatural. Inclusive, fomos convidados, né, para participar da conferência Nova Geração. E eu realmente quero estimular a igreja a participar dessa conferência Nova Geração. Há 2 anos atrás, eu fui lá em Florianópolis participar de uma conferência de adoração. Eu viajei até... A Paty estava junto, né, Paty? Eu, Lidiane, a Paty, mais um casal. E assim, a gente volta de uma conferência restaurado, renovado, cheio de força, de vigor. E a gente tem aqui uma conferência logo aqui, a nosso dispor, bem aqui na capital, no centro de convenções. E nós teremos também a conferência MDA na outra semana. É uma atrás da outra. E assim... Eu quero realmente estimular a igreja a ter fome, E a Bíblia diz que você deve adquirir conhecimento com tudo que você tem. Adquira conhecimento. Quando você vai num restaurante, num rodízio, um rodízio você paga o quê? R$80? 60, 70, 80? Mais ou menos isso? Um rodízio de carne? Vocês não vão mais em rodízio, né? Ninguém está indo mais em rodízio. Quando você vai no Bomba, né? Você gasta o quê? R$10? Não. R$15 pelo menos. Não. 10 só se for aquele sanduichinho. Né? Mais meirradinho. É uns quinzão. Tá? É uns quinzão. Então pega aí 5 bombas da sua vida e vai para a conferência MDA, R$60, 15 bombas. E pega mais umas 20 bombas e vai para a conferência. Fiz a conta errada, né? Então põe 10 e vai nas 2 conferências. Que dá o quê? R$160. 100 é o preço que o apóstolo vai fazer para a gente, não é isso? O apóstolo vai fazer R$100 para a gente? Porque já está 130, né? Já está 130, ele me falou que ia fazer para a gente 100. Na verdade, se a gente montar um grupo de 15, sai R$100 de qualquer jeito. Então, até a gente poderia anotar o nome aí de quem tem interesse. E eu vou estar passando os links para o pessoal fazer as inscrições. Tá? Acho que vale a pena a gente participar das 2 conferências. A do MDA, porque o que Deus tem feito em nossa igreja e vai fazer nessa igreja é o que a gente experimentou um pouquinho na sexta-feira aqui, a alegria do amor, da comunhão, da presença, da importância de dar valor às vidas. Então, esse espírito nós não podemos deixar de receber
de verdadeiros apóstolos que estão vindo aqui ministrar, pessoas de Santarém, pessoas de outros lugares estão vindo aqui. Então, eu fico arrepiado só de pensar nessa unção que é tão preciosa desses homens que dedicam as suas vidas por vidas. É o verdadeiro espírito do Evangelho, de cuidado, de amor, de dedicação, de explosão de trabalho, de vigor. Então isso é revigorante. E esse mover de adoração é porque como somos curados num ambiente profético. Não é verdade? Houve cura ontem aqui. Houve cura generalizada. E você já sentiu a diferença aqui hoje. O culto está profético. A unção está no ar. Amém? Vocês sentem isso? E quando eu sinto a unção, enquanto eu estava ali, eu escrevi 3 mensagens. Eu falei, qual que eu prego? Qual dessas aqui? E quando a gente está no meio de um ambiente profético, Deus fala, Deus cura, Deus ministra. É muito sobrenatural. Eu quero andar nessa dimensão. Eu quero essa dimensão para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos. Eu quero que a gente viva isso. Eu quero que essa igreja experimente esse mover sobrenatural. E a gente vai encontrar, como foi dito para nós ontem, nós vamos andar na voz que Deus tem nos dado. Nós vamos andar na voz que Deus tem nos dado. Amém? Quantos querem andar na voz que Deus tem nos dado? Nós vamos caminhar nisso em nome de Jesus. Então, queridos, vamos abrir aqui em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 3, nós vamos ler até o final do capítulo. Então, preste muita atenção, são 20 versículos que nós vamos ler aqui para entender o contexto da mensagem que Deus quer nos dar nessa noite. A partir do versículo 3 de 2 Samuel até o final do capítulo, diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Aminadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel
fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e o desprezou em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-se com ele, e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Feche seus olhos. Pai eterno, essa é a tua palavra. Nessa noite nós engrandecemos o teu nome. Bendizemos a ti, que é nosso Rei, nosso Deus. Pedimos que a tua mensagem, a tua palavra, se descortine ao nosso entendimento. Que o Senhor revele a tua vontade e cumpre em nós todo o teu querer, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Queridos, a arca da aliança representava a presença de Deus. No Antigo Testamento, tudo que você lê, tudo que é registrado nas Escrituras, vão fazer menção a coisas espirituais. Tudo que você estiver lendo no Antigo Testamento tem significado, propósito e objetivo, e são sombras das coisas que viriam. E tem a sua figura, e tem também significado. Existem analogias para o novo tempo, que é o tempo que vivemos hoje, que é o tempo da nova e última aliança com Cristo. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, da lei de Deus, nós precisamos abstrair esse conhecimento, esse entendimento e trazer para a nova aliança o seu significado e o seu conteúdo. E Deus havia pedido que Israel construísse uma arca, que era chamada Arca da Aliança. Ali dentro conteriam as tábuas da lei, a lei de Deus, os mandamentos que foram dados por Moisés. E eles eram colocados na tenda. E todo o povo sabia que aquela arca representava a presença de Deus. Então, aquele símbolo era muito mais do que um símbolo. Era a verdadeira presença de Deus para aquele povo. Então, em determinado momento, Davi pede para que a arca fosse trazida para a sua cidade. E eles se alegram. E é exatamente dessa maneira que eu e você precisamos nos portar perante Deus. Devemos nos alegrar em buscar a presença de Deus. Deus espera do seu povo uma atitude, uma postura de alegria, de êxtase em buscar a sua presença. E Davi demonstra isso por 2 ou 3 vezes aqui. Davi demonstra essa alegria. Ele faz com que a coisa ocorra com alegria, com festa. Tinham instrumentos. Aqui, eu não vou encontrar agora, saltérios, harpas, pau de faia, não sei nem o que é isso.
Depois tem que dar uma analisada para ver se a gente coloca esses instrumentos aqui, brincadeira. Eram coisas daquela época, né? Tamborins, pandeiros, símbolos. O pessoal usava um verdadeiro artefato musical para fazer festa. E tudo isso para expressar alegria. O ser humano é um ser expressivo. Você duvida disso? O ser humano tem expressão corporal, expressão instrumental, expressão musical. E tudo isso que Deus nos deu foi feito para a glória dele. Não é pecado a expressão, não é um equívoco, não é um erro. Foi feito para a glória de Deus. Então, queridos, atitude correta. Quando se vem para a casa de Deus, quando se vem para um culto, quando se faz uma conferência como essa, é alegria. Precisamos expressar alegria. Quando vamos para a célula, alegria. Vamos nos encontrar para orar e buscar a Deus com alegria. Nós estamos indo buscar a presença de Deus. Não importa o quão detonado estamos indo para aquele que está acima das circunstâncias, o nosso Deus. É o nosso Deus. E quando essa alegria não é expressa de forma adequada, dentre inúmeras razões, a principal delas é quando Deus não está em primeiro lugar em nossas vidas. Não está em primeiro lugar em nossas vidas. Eu não vou me recordar o fato que aconteceu comigo no ano passado, em que o Espírito Santo me trouxe luz, mas eu estava triste por algumas questões pessoais. Eu não estou me recordando o que era. Eu não estou me recordando. Deus me fez esquecer a causa, graças a Deus. Mas, na época de setembro, outubro do ano passado, algo aconteceu que me entristeceu. Eu lembro da tristeza que eu tive. Eu lembro da tristeza, eu lembro do desânimo, e eu lembro até da irritação que eu estava. E o Espírito de Deus falou ao meu coração naquele momento. Inverte a ordem, Gustavo. Acho que eu já até falei isso aqui. Inverte a ordem, Gustavo. Me coloque em primeiro lugar, que a sua dor acaba imediatamente. E eu devo ter contado, eu lembro que eu contei isso aqui. E na mesma hora a dor passou. Eu falei, meu Deus, não é que é verdade? Inverte a ordem. Você vem para orar com angústia, com dor, com tristeza, e o Espírito Santo diz, me coloque em primeiro. E eu só fiz isso, só troquei a ordem, só coloquei Deus em primeiro. E a tristeza perdeu o valor, perdeu o sentido, perdeu a intensidade. Sem falar que a lâmpada acendeu, a luz do entendimento acendeu. Falei, como é simples apaziguadores, por mais loucas que pareçam. Como é simples, é uma atitude de inversão de valores. Deus primeiro, na minha vida, traz a diferença, a consolação vem. A maneira de se buscar a Deus é com alegria e ingratidão, porque em Deus não há decepção, Deus é fiel. Deus é fiel. Em Deus não há decepção, em Deus não há falta de consolo, em Deus não há falta de verdade, em Deus não há. Tudo de bom está nele. Deus é amor. Portanto, a nossa esfera de fé precisa projetar alegria em buscá-lo, ou pelo menos sermos transformados nessa busca contínua. Esse é o primeiro ponto pela qual nós precisamos nos atentar. Por que estou dizendo isso? Vamos para um novo templo, mas precisamos entrar no novo tempo.
Precisamos agir da maneira correta. Não podemos carregar velhas estruturas e achar que as coisas mudam. Muda quando a gente entende a sua mensagem, a sua palavra e a sua direção. Coloque alegria, coloque festa no seu culto, coloque convicção da sua bondade e você vai perceber a diferença. Segundo, aqui nós temos a arca que foi colocada num carro novo. É interessante todos os detalhes da escritura. Um carro novo. Isso significa zelo. Isso significa cuidado. Nós vamos levar a arca do Senhor, mas nós não vamos levar num carro velho, não. Vamos colocar num carro novo. Parece bobagem para os mais espirituais. Mas eu vejo que bobagem é o dos espirituais, em achar que tudo é bobagem. Sendo que, na verdade, Deus que nos fez gente, ser humano, que vive aqui nessa dimensão da matéria, Ele sabe que as nossas expressões são materiais. Embora se queiram adoradores que adoram em espírito e em verdade, essa adoração espiritual se reflete em coisas materiais. E é óbvio que aquilo que é material revela o que é importante para a gente. De modo que quando você veste uma roupa bonita, é porque você declara, isso é valoroso para mim. Embora queira se dizer que a roupa não tem importância, mas a expressão da roupa significa valor. Por isso que se vai a um casamento usando um terno, uma gravata. Ou você vai de sandália havaiana? Se bem que tem gente que vai, né? Mas isso é o quê? Uma expressão de respeito? É uma expressão de valor. Ah, Deus não está preocupado com a roupa. Claro que não. Deus está preocupado com o valor. O valor. O que está dentro. O coração. Estão me entendendo, gente? Agora, dizer que o coração não expressa em coisas de excelência é hipocrisia. É hipocrisia. Ou você ia encontrar com essa sua namoradinha quando você era adolescente todo esculhambado? Ia. Nada. Até tomava banho. Até tomava banho, se perfumava. E a mãe perguntava assim, rapaz, você está tomando banho? Está escovando o dente, inclusive? O que aconteceu? Mudou? De repente, começou a gostar de banho? Mas é porque a expressão de valor acontece de alguma maneira, de alguma forma, visível. Então aqui o carro novo. Isso significa que Deus não está preocupado com futilidades. Deus está preocupado com excelência, com valor. E o valor que damos se reflete a coisinhas que às vezes passam desapercebidas, mas o coração valoroso expressa como um carro novo. Eu quero a arca num carro novo. Eu quero adorar a Deus com excelência, com intensidade, com beleza. Quero fazer as coisas de forma certa. Quero fazer as coisas de forma organizada. Nós vamos para um novo tempo, mas nós precisamos fazer as coisas com excelência. Nós precisamos fazer as coisas com organização, com ordem. Isso começa comigo, começa com você, com o seu preparo para ir para o culto, com o seu preparo espiritual. Bonito é você se preparar já um dia antes. Amanhã tem culto. Amanhã tem culto. Calma aí, mas eu vou para um aniversário. Mas deixa eu ver. Eu tenho que sair tal hora para chegar em casa, para tomar um banho, para dar uma descansada, para chegar lá no horário, para adorar a Deus com excelência. Carro novo. Quantos estão me entendendo aqui? E não vem com esse papo, não deu para chegar. Querido, tem que dar. Tem que dar. Isso é uma questão de carro novo na sua vida. Nada muda se a sua atitude não muda. Quantos estão me entendendo aqui? Em nome de Jesus. Eu estou sendo bem prático. Eu estou dando exemplos.
para que a gente entenda que as coisas certas produzem resultados certos e as coisas erradas produzem resultados errados. E tudo isso está aqui, aqui dentro do nosso coração, é da nossa expressão. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiquei aliviado porque o apóstolo ontem falou assim, olha, quando o pastor ele briga, essa é a melhor mensagem. Aí eu falei, opa, ô glória, ô glória, porque a gente precisa ajustar os ponteiros da igreja. E teve uma hora que eu pensei assim, meu Deus, quando eu ouvi o músico, o Ismael estava, cadê o Ismael? O Ismael estava ali comigo, né? Quando ele estava ali dentro, ali no banheiro. Teve um músico que falou assim, vem cá, começa às 7 horas mesmo. Você lembra? Eu falei assim, eu não vou nem voltar mais lá, né? Eu vou ficar escondido ali dentro do banheiro. E nem tinha água, não podia fazer nada. Meu Deus do céu, onde eu enfio a minha cabeça? Eu olhava no relógio e falava assim, meu Deus do céu, os músicos todos aí. E cadê a igreja? Cadê o povo? E o meu desespero aumentando. E a vergonha crescendo. Aí eu passava, olhava para um, dava aquele sorriso amarelo. E eu falava assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, baixa a bola. Hoje é dia de alegria, hoje é noite de alegria, hoje é noite de alegria. Temos que celebrar o Senhor Deus. 7h15. Tinha uns 10 aqui na igreja. Encheu depois. Mas deu 7h15, tinha uns 10. Só 10. Eu falei, meu Deus. E a gente traz o pessoal de fora. Que vergonha. É vergonha, cara. Vergonha para nós. Além de ser um sinal de desonra, de infidelidade. Aí veio aquela vozinha, não traz mais ninguém, que a igreja não está honrando. Mas aí veio a voz de Deus e falou assim, não, ensina o teu povo a honrar e continua trazendo. Traz de novo, continua insistindo, mas ensina o povo, fala para o povo fazer a coisa certa, colocar a arca num carro novo, e não num carro velho, escangalhado, como a gente tem feito. Eu não estou dizendo, querido, que você pode se atrasar, você pode se atrasar, acontece atraso, imprevisto. Isso ocorre, é normal, mas gente, não pode ser a regra, tem que ser a exceção. Quantos estão me entendendo aqui? Amém, gente? Nós precisamos chegar atrasado, constrangido, vermelho assim. Ai meu Deus, eu cheguei. Eu fico constrangido. Quando eu chego atrasado, eu fico morrendo de vergonha. E se alguém vier me repreender, aí eu não sei mais onde enfio a cara. Esse é o meu pensamento. Sempre foi assim, eu fico morto de vergonha. Mas acontecem imprevistos. Mas o nosso coração precisa ter um carro novo. Porque mesmo atrasado, o atrasado fiel, ele chega envergonhado. Ele chega. Mas ele chega. Ele chega. Não pode deixar a vergonha ser maior do que a fidelidade de estar. Porque a pessoa, agora já que eu vou chegar atrasado mesmo, então nem vou. Eu lembro que uma vez eu saí tarde do trabalho. Era uma campanha, era uma conferência na minha igreja. Eu saí tarde do trabalho. Eu fui lá, cheguei no final, mas eu fui. Eu estava lá. E meu líder sabia porque eu estava chegando atrasado. Eu vou te dar uma dica muito boa. Que eu fiz isso muito. Sempre que eu tinha que faltar, eu ligava para o meu líder e dizia, eu vou faltar hoje por causa disso. Se era um motivo fútil, eu nem ligava e nem faltava. Eu já mudava de ideia rapidinho. Rapidinho. Mas, querido, se você quer mudanças da parte de Deus para com você, coloque a arca de Deus num carro novo. Amém? Continuando. Eu ainda estou no primeiro versículo. Então, já percebe aí pela meia-noite, 2 horas. Vamos lá. Levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô, filho de Aneb, guiavam o carro. Levaram-no com a arca de Deus para a casa de Abinadab, que estava no outeiro. Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa se alegravam, já falei sobre isso. Então, pulando aqui para o versículo 4. Versículo 6, perdão. Quando chegaram a Era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou
porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. E desgostou Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, chamou aquele local de Pérez Uzá até o dia de hoje. Gente, vamos entrar aqui numa parte muito séria da obra e do serviço de Deus. Por que séria? Porque a obra de Deus não deve ser feita de forma relapsa, ela não deve ser feita da forma errada. Temos que fazer a obra de Deus de forma excelente, com alegria, mas nós temos que servir da maneira correta. Quem decide como fazer não sou eu, não é você, é Deus. Ele é quem decide. Morreu Uzá, porque foi ajudar a arca a cair. Ele foi, estendeu a mão, os bois tropeçaram, a arca ia cair, ele vai e tenta segurar, e ali Deus mata Uzá. Como assim? Davi fica triste. Davi dá até um nome àquele local. Ele se entristece, ele percebe, opa, o que a gente está fazendo errado? Queridos, quando a gente faz as coisas erradas, somos tomados por um ambiente de morte e de tristeza. Quando servimos a Deus da forma incorreta, somos tomados por tristeza e por morte. A morte vem. E a morte aqui de Uzá tem a ver com morte espiritual nos nossos dias. A morte espiritual, a falta de desejo de servir a Deus, a falta de vontade de fazer as coisas com excelência, a falta de ímpeto, de alegria, de prazer, de unção. Isso acontece porque não se respeitou a forma que Deus orientou a Israel a realizar sua obra. Primeiro, que a arca não deveria ser levada por boi, deveria ser levada por homens. Segundo, que a arca não deveria ser levada por homens qualquer, deveria ser levada por uma tribo, foi escolhida por Deus. Quem vai fazer isso são os levitas. Eles levam a arca nos ombros, homens levando a presença de Deus. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos uma coisa muito importante. Não importa o tamanho do carro novo que você coloque, a arca é a presença de Deus. Se for feito de forma errada, vai ter morte e tristeza. Não importa o novo local, a boniteza dele. Não importa se Deus nos der um mega templo, lindo de ouro, para 5.000 pessoas, com toda a estrutura, com luzes. Se nós fizermos a obra de Deus de forma errada, vai ter morte e tristeza. Isso a gente tem que entender nesse instante. Não é o carro novo que Deus está olhando. Deus está olhando para os homens que carregam a sua presença. Deus está olhando para você. Deus está olhando para mim. Deus não unge visões, nem métodos e nem estruturas. Deus unge homens. Deus separa homens. Deus usa homens e mulheres ungidos, quebrantados, sensíveis, apaixonados, que amam a obra de Deus. Deus separa homens. Só quem podia levar a presença eram pessoas separadas.
E você é um homem ou uma mulher de Deus separado. Não existe mais negócio de levita. E levita hoje no Novo Testamento não é quem toca. No máximo aquele que flutua mesmo, levita, né? Para levitar. Nós somos os sacerdotes, homens e mulheres de Deus. Nós somos. E temos que ser ungidos, comissionados por Ele para fazer a coisa certa. É a unção de Deus, é a graça de Deus na minha vida. Só que aqui no Antigo Testamento é porque existia uma forma e tinha que ser respeitada. Nós também temos que respeitar as coisas de Deus hoje. A ordem dele, a igreja, a estrutura, a autoridade espiritual, a ordenança da unidade, o andar junto, a amizade, a alegria, a comunhão, a presença, a doutrina, a prática, a obediência, a submissão. E as funções ministeriais pelas quais cada um de vocês tem, sejam pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos. Deus te ungiu para um serviço, faça esse serviço. Mas não espere que a gente te empurre para isso. Nós queremos fazer a coisa acontecer. Ontem nós tivemos um ministério profético aqui na igreja. Por que é importante o ministério profético? Profetas. Eu já tenho falado isso na escola. Porque traz a presença, traz a glória, traz a graça de Deus, traz a unção, traz cura. Ainda que eu, com o ministério pastoral, me mova no ministério profético, não é a mesma coisa. Nunca vai ser. Talvez um dia ou outro. Mas eu tenho a esfera pela qual eu me movo, que é a esfera pastoral e apostólica. Em nosso meio existem profetas que carregam a unção profética. Seja numa oração, seja numa adoração musical, seja numa dança expressiva. Amém, gente? Percebe como é diferente a pregação de um profeta? Ele pega um texto e depois você fica tentando entender por que ele leu aquele texto se não tem nada a ver com o que ele fala. Profeta, ele vai, ele volta, ele pega o texto, ele puxa, ele fala, e se você não acompanhar o raciocínio, você se perde completamente. Agora, ouve a unção de um mestre. Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. O profeta não tem nem começo, nem meio, nem fim. O pastor, que geralmente anda na unção de mestre, consegue concatenar um pouco as ideias. Mas se for profeta, bal. É na unção de Deus, é no ciclo do fluxo dele. Mas tudo isso é bonito, é a beleza da diversidade de Deus para o corpo de Cristo. E nós temos que respeitar essas diversidades, amar essas diversidades e desejá-las, que elas sejam desenvolvidas no nosso meio. Mas existe uma forma certa. Mas a palavra de Deus diz que Uzá foi ferido por causa da irreverência. Diga irreverência. A irreverência é, em outras palavras, falta de temor de fazer coisas erradas. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Como estão os seus interesses? Como estão as suas atitudes quando ninguém te vê? Como é o seu caráter? Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens santos. Santos homens. Que buscam santidade, buscam santificação e agir na esfera em que foram chamados. O que aconteceu com esse julgamento foi que Davi, que não estava percebendo os equívocos, os erros, é que Deus também trouxe com aquilo ali a oportunidade de enxergar o erro. E no versículo 9 diz que Davi temeu ao Senhor. Nós temos que nos alegrar em Deus, mas não podemos deixar o temor ir embora. Precisamos temer a Deus. Temor, isso envolve santidade, isso envolve cuidado com as palavras, com as atitudes, com os ambientes que nós frequentamos, com os lugares,
com as pessoas com que você fala, com os conteúdos das conversas que você tem. Isso envolve uma série de coisas: temor, santidade, reverência a Deus, a sua obra, respeito à sua palavra. Naquele momento, Davi se retira, ele se entristece, ele vai. A irreverência também tem sido causa de tristeza na vida de muitas pessoas. Pessoas que não têm medo de abrir a boca para falar muita bobagem, também recebem o próprio veneno em suas vidas espirituais e se tornam amargos, se tornam tristes, se tornam omissos na obra de Deus por causa de uma crítica envenenada em seu ser. Mas ele saiu ali com uma semente de reverência, de temor. Ele falou: cara, Deus não está gostando disso. Pelo menos essa reflexão ele levou. A tristeza, a dor, a angústia, a alegria foi embora. Ele já não sabia o que fazer, deixa a arca ali, manda para outra casa. Eu não sei nem se eu quero mais a presença de Deus. Quantas pessoas aqui estão dizendo: eu não quero a presença de Deus? E a fonte é a irreverência, é a falta de temor. Quantos estão rejeitando a presença de Deus, mandando ela embora, se enfraquecendo? Não deixe isso acontecer. Acredite, temor e reverência é que fazem com que o ambiente esteja leve para a adoração, para a busca, para vir à casa de Deus. Vir arrastado para a igreja. Davi estava assim. Mas uma semente de temor nasceu nele e ele esperou. Esperou e logo descobre, eu vou correr aqui para o meu tempo, já esgotou. Ele descobre que Obed-Edom foi abençoado porque a presença foi para a casa dele. Quem estava com a presença estava abençoando, estava prosperando. E Davi ouve isso e fala assim: traz ela para a minha cidade. Aí ele acendeu a alegria. Eu quero a presença de volta. Traz para a minha cidade. E ali ele volta. Como que ele volta para a presença de Deus? Com a mesma alegria. Ele vem alegre. E ele fez subir a arca da casa de Obed-Edom até a cidade de Davi. E olha que a cada 6... Meu Deus, escuta isso. Eu não sei qual é o... Depois vamos consultar os mestres. A cada 6 passos, a distância de Obed é a cidade de Davi. Eu não sei qual é, mas imagino que naquela época não tinha Uber, nem ônibus. Então, o pessoal andava alguns quilômetros de cidade a cidade. Eles davam 6 passos e sacrificavam o Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a nossa caminhada com Cristo, ela não deve ser rápida. Ela deve ser lenta, pausada, pacificada, tranquila. Sabe aquela coisa assim: gente, vamos ganhar 1000 gente, 1000 células, 1000 casas. Não, calma. Vamos com alegria, vamos cantando, vamos sacrificando, vamos com amizade, vamos com amor, vamos com carinho. Mas vamos também restaurando os relacionamentos que estão quebrados. Sabe aquele irmão que falou mal, passou com você e nem falou contigo? Chama ele, fala assim: vem cá, o que eu fiz para você? Me perdoa. Restaura as relações, porque no trabalho existem crises. Nós passamos por lutas. Uma pessoa diz algo que eu não gosto, eu fico magoado, eu fico ferido. Vai naquela pessoa, restaura o relacionamento, chama ela para perto e diz: eu quero estar perto, eu quero estar junto. Eu quero ter o seu coração, a sua amizade, a sua proximidade. Na quinta-feira da semana passada, Deus me deu uma palavra para essa igreja. Eu não ia ministrar isso hoje, vou ministrar outro dia, mas já antecipando que eu sou muito ansioso. Aí Deus me falou: conserta a confiança da igreja de uns para com os outros. Conserta a confiança. Eu não vou falar muito disso não, mas só vou dar um exemplo. O que faz com que as pessoas não entram junto é falta de confiança, porque tem alguma coisa quebrada. De repente eu pisei na bola.
Aí a pessoa faz assim, tem que fazer. Aí depois sobe que é bom. Mas a confiança tem que ser restaurada dos líderes com seus liderados, dos discípulos com seus discipuladores, dos pastores com seus membros, dos líderes de células com as pessoas da sua célula. Então, de uns para com os outros, nós temos que ter coragem de ir àquela pessoa e dizer, olha, eu estou aqui, ó. Por isso que eu preguei semana passada humildade. Eu já estava preparando o coração da igreja, porque se sem humildade, a gente ia rachar essa igreja em 100 pedaços, né? 100 pedacinhos de igreja. Vida e plenitude, agora se expande missionário, agora vai para todo canto. Ainda diz assim, foi missão. Mas a verdade é que não foi missão nada. Foi falta de confiança, relacionamentos não restaurados, falta de bravura e coragem, covardia da nossa parte de não restaurar. Mas a bravura e a coragem faz com que haja mais unidade e que as separações sejam com propósito e não sem propósito. Quantos aqui nos deixaram por falta de luta para restaurar relacionamentos? Aquele lance assim, não estou indo, mas não, está tudo bem, mas não estava. E isso precisa ser corrigido. A cada 6 passos temos que sacrificar o Senhor. Temos que parar, rever. Deu tudo certo? O que não deu? Por que não deu? O que pegou? O que está acontecendo? Vamos mudar isso? Vamos acabar com isso? Vamos melhorar? Honrando a Deus, oferecendo outra face, perdoando o irmão, sendo fiel a Ele, aprendendo um pouco mais, com muita humildade, com muito sinal de humildade, andar devagar e com propósito. Sinal de vaidade, de orgulho, é correr desembestado e fazer as coisas sem prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Deus está nos céus e nós o amamos. O nosso próximo está ao nosso lado e nós os amamos. Amém, igreja? Amém, igreja? Com muita alegria, porque ele voltou com alegria e estava ali cingido com a... Eu nunca sei se é estola, né? Que fala? Eu já vi com acento agudo, acho que é coisa da minha cabeça. Não tem éstola não, né? Coisa... Então, corta, edita. Estola sacerdotal. Ele estava com a melhor roupa de sacerdote, cingido, adorando a Deus, crendo que estava fazendo a coisa certa, alegria no seu coração. E tinha ali trombeta. Tem uma coisa que me impressiona, é que no Salmo sempre fala de júbilo. Vocês já ouviram isso? Fim? Júbilo. Não, olha para mim. Júbilo, né? A palavra júbilo, ela significa saltinhos de alegria. É a tradução literal. Saltinhos de alegria. Sabe quando você fala, caramba, júbilo, isso é júbilo. Por que às vezes na igreja parece que tem 2 toneladas na perna da gente assim? Estamos andando em Saturnos, se ele existisse, com muitas toneladas ali. Andando. Júbilo, alegria, leveza. Leveza na alma. É júbilo. A Bíblia fala, cantai ao Senhor com voz de trovão. Me explica teologicamente o que é cantar com voz de trovão. Me responda. Me responda. Eu não tenho outro entendimento a não ser... A pessoa não gosta dessas igrejas que gritam. Então, ou é Bíblia ou não é. Você não gosta, é problema seu, mas a palavra de Deus. Pode dar uma irritadinha aqui um pouco, mas não é grito por gritar. É grito da alma. É da alma. A palavra de Deus diz amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Isso é alma, isso é alegria, isso é força, isso é explosão. Davi
Davi, vou finalizar. Ele saiu pulando pelas ruas o rei. Poxa, mas é o rei, tá todo lá largadão, alegre, pulando. Mical, sua esposa, olhou e desprezou. Ele falou, cara, isso aí não é uma atitude de um rei. Não é a atitude de um rei. Eu vou dizer um negócio aqui para você. Abaixa a hipocrisia. Seja criança. Seja criança. Abaixa a hipocrisia. Na presença de Deus se alegre. Tire a velheira da alma. Manda essa velhice da alma embora. Manda a velhice da alma embora. E cante ao Senhor como uma criança. Seja simples, seja humilde. Não queira passar uma imagem. Sou o rei. Não, meu irmão, se rasga. Adora. Quer chorar, chora. Quer babar, baba. Quer rolar no chão, rola. Quer agradecer o nome do Senhor. Faça. Mas não faça querendo ser visto por ninguém. Ai, todo mundo está vendo eu babando. Não, não é isso. Faça com o coração puro para Ele. Porque também eu já vi muitos teólogos reformados dizendo assim, ó, cuidado com essa adoração, está sendo visto, entra no seu quarto, adora lá dentro. Não. É do coração. Eu não quero ser visto por ninguém, eu quero ser visto por Ele. Eu quero ser visto por Ele. E todo mundo vai me ver, e vai me julgar. E julgue. E que julgue. Mas o mais importante é você se julgar e dizer, estou exagerando aqui, então eu dou uma parada. Opa, estou exagerando aqui, eu estou me mostrando demais. Para. Mas estou fazendo para Deus, vaza, vai embora. Faz. Ninguém vai te julgar, só Ele. Segunda verdade, segunda sinceridade, segunda humildade. E no final, para fechar, irmãos, Mical representa o anti-espírito. O espírito que na verdade não é o de Deus. Deus escolheu Davi, porque ele representava a simplicidade na adoração, na devoção. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele era a forma correta de se buscar, de se viver, de se governar. E por essa razão Davi foi escolhido como antecessor de Jesus. Na sua linhagem, Cristo nasceu. Mical representa o desprezo à obra de Deus. E ela anda na contramão do mover espiritual que nós lemos aqui hoje, que nós aprendemos hoje. Não seja Mical, porque Mical é estéril. E Mical ficou estéril até os últimos dias da vida dela. Ele não produziu filhos, não deu frutos para Davi. E Deus deseja que você dê muitos frutos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça e fale com Deus. Pai eterno, nós te louvamos nessa noite, agradecemos o teu nome e declaramos, meu Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu ensino. Que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor possa realmente vivificar a tua obra em nossas vidas. Ó Deus, queremos fazer a coisa certa, queremos fazer com excelência, queremos fazer aquilo que é importante para ti. Dar honra ao teu nome, com espírito de alegria, com muito júbilo e graça. Que o Senhor nos abençoe nessa nova jornada, nessa nova etapa, em nome de Jesus. Amém.